Ser companheiros de equipe não significa ser melhores amigos, mas quando dois jogadores do mesmo time não se suportam, é um problemão. Conheça 10 vezes em que companheiros de equipe se odiavam. 1. Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois. O Kevin De Bruyne e o Thibaut Courtois jogam em gigantes europeus diferentes atualmente, mas antes de empilhar troféus com o City e o Real Madrid, os belgas eram companheiros no Chelsea e também na seleção, e foi nessa época que deu ruim. Em 2012, a Caroline Linien, então namorada do De Bruyne, traiu o meia com o Courtois. Ela disse que o De Bruyne traiu ela primeiro com a sua melhor amiga. Então, ela se encontrou com um goleiro belga em Madrid e o romance polêmico começou. Os craques belgas têm evitado confrontos públicos, mas a relação entre eles não é das melhores. Eles mantêm o profissionalismo pela seleção, mas quando De Bruyne meteu aquele pênalti no Courtois na Champions League de 2012, deu para perceber que teve um gostinho especial. John Terry e Wayne Bridge. Outro caso de ex-companheiros de Chelsea e seleção brigando por mulheres, John Terry e Wayne Bridge. Bridge teve um relacionamento por 5 anos com a Vanessa Perroncel. Eles até tiveram um filho. Os jogadores ingleses eram companheiros de equipe no Chelsea do José Mourinho e fizeram parte de um time extremamente vencedor que levantou várias taças. Mas o Bridge foi para o Manchester City em 2009 e a sua relação com a Vanessa acabou logo depois da transferência. Entra o John Terry. Apesar de o capitão do Chelsea e da Inglaterra ter entrado na justiça para evitar que a história vazasse, o mundo todo soube do escândalo de que o Terry tinha um caso com a namorada do Bridge. Isso não se faz com amigos nem companheiros de equipe, especialmente quando tem criança envolvida. Apesar do Terry e da Vanessa negarem até hoje o affair, o estrago já tinha sido feito. Quando os ex-companheiros de equipe se enfrentaram, quando o Chelsea pegou o Man City, o Bridge ignorou o Terry e não cumprimentou o jogador do Chelsea. Andy Cole e Teddy Sheringham. Apesar de serem parte de um dos times mais vitoriosos da história do Manchester United, o Andy Cole e o Teddy Sheringham simplesmente não se bicavam. Tudo começou quando Cole fez sua estreia pela Inglaterra no Wembley aos 19 anos. Ele veio do banco, substituindo o Teddy Sheringham. Mas quando Cole estendeu a mão para cumprimentá-lo, o Sheringham simplesmente ignorou e passou reto. Daquele momento em diante, os dois se detestavam. Apesar de ter jogado no United e ter sido parte do time que ganhou o treble em 1999, o Cole afirma que eles nunca trocaram uma palavra enquanto jogaram juntos. Ele ainda diz que prefere falar com qualquer um a falar com o Sheringham, até mesmo com Neil Ruddock, o jogador que quebrou a perna do Cole numa entrada criminosa. Isso é que é rancor! Mauro Icardi e Lionel Messi. Na realidade, esse é um triângulo odioso, se é que isso existe, já que a briga com o Messi vem do conflito público entre o Icardi e o Maxi Lopes. Para quem não sabe, o Icardi e o Maxi Lopes eram amigos próximos na época de Sampdoria. Os três se conhecem há bastante tempo, desde o Barça, quando o Messi e o Maxi jogavam no time principal e o Icardi brilhava na La Masia. Eles eram tão próximos que as famílias deles passavam as férias juntas. Mas infelizmente para o Lopes, eles ficaram próximos demais. O Icardi roubou a esposa do Maxi, a Wanda Nira, criando uma briga ferrenha entre os dois amigos. O Maxi e a Wanda tinham 3 filhos pequenos, o que levou o público a ficar do lado dele durante o conturbado divórcio. Alguns meses depois, o Icardi e a Wanda se casaram e depois teriam 2 filhos juntos. Isso não caiu bem com o Messi. Ele é amigo de longa data do Maxi Lopes, desde a época do Barça, e o Icardi tem certeza de que o Messi usou seu poder na seleção argentina para impedir que o atacante fosse convocado. E por desejo do destino, o Messi e o Icardi agora são companheiros de equipe no PSG. E esse triângulo odioso continua dando o que falar. Gerard Piqué e Álvaro Arbeloa. Quando 2 jogadores que são sinônimo de Barcelona e Real Madrid se encontram, não é surpresa que os dois se estranhem. Esse é o caso da relação entre o Gerard Piqué e o Álvaro Arbeloa. O desentendimento entre os ex-companheiros de seleção espanhola começou de forma bem inocente em 2013, quando Piqué afirmou nas redes sociais que o Real Madrid era beneficiado pela arbitragem. Mas depois, a briga entre os dois continuaria por anos.
O Arbeloa admitiu que ignorava o Piquet quando os dois estavam jogando pela seleção e que não tem nenhuma vontade de conversar com a lenda do Barça. O fato é que quando você representa dois rivais gigantes na Espanha, como o Piquet e o Arbeloa representaram, é quase impossível que nasça uma linda amizade dessa relação. E no caso deles, foi o contrário. Zlatan Ibrahimovic e Ogut Onievo. Vamos combinar que o Zlatan Ibrahimovic não é lá muito tímido, e o sueco se acha muito. Mas nem todo mundo pensa como ele, e o seu ex-companheiro de Milan, Ogut Onievo, pensa o oposto dele. Tanto que, depois de uma entrada mais forte do Ibra durante um treinamento, o Onievo partiu para cima do lendário atacante e começou a briga. E apesar de ser faixa preta de taekwondo, o Ibra saiu com uma costela quebrada. Não preciso nem dizer que os dois não trocaram cartinhas de Feliz Natal, e o Onievo saiu do Milan na janela seguinte. Kolo Touré e William Gallas. O Kolo Touré era um membro imprescindível do Arsenal invencível de 2004 e era adorado pelos torcedores. Já o William Gallas foi contratado do rival local Chelsea e nunca foi completamente aceito pelos torcedores Gunners. Para piorar, o Gallas era às vezes um pouco bizarro e polêmico, o que não caiu bem com o Touré. A gota d'água foi quando o Gallas perdeu a cabeça contra o Birmingham e o Touré achou que ele faltou com respeito com o clube que ele tanto amava. O marfinense depois admitiria que as coisas ficaram tão ruins entre eles que eles nem se comunicavam no campo. Não é o ideal para uma dupla de zaga. A situação levaria o Touré a dizer que um dos dois tinha que ir embora. E assim, o Touré foi vendido ao Manchester City em 2009. Mathieu Valbuena e Karim Benzema. Se não fosse por essa polêmica com Mathieu Valbuena, o Benzema já teria mais de 100 jogos pela seleção da França. Mas o craque do Real foi preso em 2015 por chantagear o seu companheiro de seleção. O Benzema teria ameaçado publicar um vídeo de sexo envolvendo Valbuena. Ele foi suspenso da seleção após a prisão, perdendo a Copa do Mundo de 2018. O Valbuena também não joga pela França desde 2015. Em 2021, o Benzema foi julgado culpado por chantagem e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão suspensa e uma multa de 150 mil euros. Raheem Sterling e Joe Gomes. Quando o Liverpool venceu o City em novembro de 2019, o Sterling e o Gomes se estranharam várias vezes. Quando eles se encontraram 2 dias depois na seleção inglesa, a tensão era alta e uma briga começou no refeitório. O Gomes saiu com um corte no rosto, enquanto o Sterling voltou para casa e ficou fora de um jogo. Eles já jogaram pela Inglaterra desde então, mas o incidente é um desconforto perene entre os dois. Robert Lewandowski e Kingsley Coman. O Lewandowski e o Coman são 2 dos atacantes mais perigosos da Europa. Mas em 2019, os companheiros de Bayern tiveram um desentendimento que deixou algumas marcas. O Lewandowski se diz o maior artilheiro do mundo atualmente, mas não é o suficiente para o polonês. Ele começou a ficar irritado que o Coman não passava a bola o suficiente para ele, e eles foram às vias de fato num treinamento. Eles trocaram vários socos e os dois saíram visivelmente machucados da briga. O Bayern de Munique lidou internamente com a situação e insistiu que os dois resolvessem as suas diferenças. Na temporada seguinte, o Bayern venceu a Champions League com o Coman marcando o gol da vitória. Então, os dois se dão bem dentro do campo, mas fora dele, os dois ainda guardam as marcas daquele fatídico dia. Tá aí a prova de que não tem que ser melhores amigos para jogar no mesmo time. Esses inimigos mostram que enquanto alguns mantêm o profissionalismo por um bem maior, para outros não dá para voltar atrás. Mantenha seus amigos perto e os seus companheiros de equipe mais perto ainda.